Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Neste módulo 4, dedicado às entidades da administração indireta, estudaremos a aula 17, cujo tema é as sociedades de economia mista. Essa entidade administrativa possui características próprias e desempenha importante papel na prestação de serviços públicos e na exploração de atividades econômicas de interesse coletivo. Na aula anterior, estudamos as empresas públicas e vimos que elas são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, cujo capital é integralmente público. Agora, analisaremos as sociedades de economia mista, que apresentam diversas semelhanças com as empresas públicas, mas também importantes diferenças. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, criadas pelo Estado mediante autorização legal, para prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas. Assim como ocorre com as empresas públicas, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 19, estabelece que a criação das sociedades de economia mista depende de autorização legislativa específica. Isso significa que a lei não cria diretamente a entidade, mas apenas autoriza sua constituição. Após a autorização legislativa, a sociedade de economia mista adquire personalidade jurídica com o registro de seus atos constitutivos, conforme as regras do direito empresarial. Uma das principais características das sociedades de economia mista é a composição de seu capital. Diferentemente das empresas públicas, cujo capital é totalmente público, as sociedades de economia mista possuem capital misto, formado pela participação do Estado e de particulares. Entretanto, embora existam acionistas privados, o controle acionário permanece nas mãos do poder público. Isso significa que o Estado detém a maioria das ações com direito ao voto, garantindo o controle da entidade. Outra característica importante é que as sociedades de economia mista obrigatoriamente devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, também conhecida como SA. Essa exigência decorre da legislação empresarial e representa uma importante diferença em relação às empresas públicas, que podem assumir qualquer forma societária prevista em lei. As sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que possuem patrimônio próprio, podem adquirir direitos, assumir obrigações, celebrar contratos e responder judicialmente em nome próprio. Também possuem autonomia administrativa e financeira, permitindo maior flexibilidade na gestão de suas atividades. Essas entidades podem ser criadas para desempenhar duas finalidades principais. A primeira é a prestação de serviços públicos. Nessa hipótese, a sociedade de economia mista atua em atividades consideradas relevantes para a coletividade. A segunda finalidade consiste na exploração de atividade econômica. A Constituição Federal permite essa atuação em situações excepcionais, quando houver imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Um dos exemplos mais conhecidos de sociedade de economia mista no Brasil é a Petrobras. Outro exemplo é o Banco do Brasil. Embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de economia mista não estão totalmente submetidas às mesmas regras aplicáveis às empresas privadas comuns. Por integrarem a administração pública indireta, devem observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, estão sujeitas ao controle exercido pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de controle interno da administração pública. Outro aspecto importante diz respeito ao regime de pessoal. Os trabalhadores das sociedades de economia mista são empregados públicos, submetidos às regras da consolidação das leis do trabalho. Entretanto, o ingresso nos empregos públicos depende de aprovação prévia em concurso público, em observância ao artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. Essa exigência busca assegurar a igualdade de oportunidades e garantir o respeito ao princípio da impessoalidade. Os contratos celebrados pelas sociedades de economia mista estão sujeitos às normas da Lei nº 13.303 de 2016, conhecida como Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Essa legislação estabelece regras relacionadas às licitações, contratos, governança corporativa, transparência e mecanismos de controle aplicáveis tanto às empresas públicas quanto às sociedades de economia mista.
Outro ponto importante refere-se à responsabilidade civil dessas entidades. Quando a sociedade de economia mista presta serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Assim, a entidade responde pelos danos causados por seus agentes independentemente da comprovação de culpa. Já quando atua na exploração de atividade econômica, aplica-se predominantemente o regime jurídico das empresas privadas, observadas as particularidades estabelecidas pela Constituição e pela legislação específica. Os bens das sociedades de economia mista, em regra, possuem natureza privada. Entretanto, quando estiverem diretamente vinculados à prestação de serviços públicos, podem receber proteção especial em razão da relevância da atividade desempenhada. As sociedades de economia mista também estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, ao controle do Poder Legislativo e ao controle judicial dos seus atos. É importante destacar que essas entidades não se confundem com as autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, enquanto as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado. Também não se confundem com as empresas públicas. Embora ambas sejam pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, existem duas diferenças fundamentais. A primeira diferença refere-se à composição do capital. Nas empresas públicas, o capital é integralmente público. Já nas sociedades de economia mista, o capital é formado por recursos públicos e privados, permanecendo o controle acionário nas mãos do Estado. A segunda diferença diz respeito à forma societária. As empresas públicas podem assumir qualquer forma prevista em lei, enquanto as sociedades de economia mista obrigatoriamente devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. As sociedades de economia mista desempenham importante papel no desenvolvimento econômico do país, permitindo ao Estado participar de setores estratégicos e promover políticas públicas voltadas para o interesse coletivo. Ao mesmo tempo, sua estrutura societária permite a participação de investidores privados e proporciona maior flexibilidade administrativa e financeira. Nos últimos anos, diversas sociedades de economia mista passaram por processos de modernização, fortalecimento da governança corporativa e ampliação dos mecanismos de transparência, buscando maior eficiência na gestão dos recursos públicos. Portanto, podemos concluir que as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, criadas mediante autorização legislativa para a prestação de serviços públicos ou exploração de atividades econômicas. Possuem capital misto, formado pela participação do Estado e de particulares, sendo obrigatoriamente constituídas sob a forma de sociedade anônima. Seus empregados são regidos pela consolidação das leis do trabalho e seu ingresso depende de concurso público. Além disso, estão sujeitas aos princípios constitucionais da administração pública e desempenham relevante papel na economia e na prestação de serviços de interesse coletivo. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as entidades da administração indireta, analisando as fundações públicas e suas principais características. Até a próxima!